Olá! Neste módulo, você vai aprender a editar conteúdos no Excel, usando textos e números, formatar valores e células, copiar planilhas, fazer cálculos e fórmulas e classificar dados. Vamos começar fazendo um tour pelo aplicativo. O maior espaço do aplicativo é destinado aos dados e é chamado de planilha. Notem que é organizado por colunas, A, B e C, e por linhas numeradas. Ao clicar em qualquer retângulo, você seleciona uma célula, que é identificada por sua classificação, como em um jogo de batalha naval. Esta célula, por exemplo, é B3. Esta, D4. Reparem também que no canto superior esquerdo existe a identificação da célula selecionada. Na parte superior do Excel, temos os menus. Veremos o uso de todos eles durante os módulos. Se você já usa o Word ou o PowerPoint, verá alguma semelhança entre eles, principalmente nas áreas de formatação de fontes e cores. Logo abaixo do menu está a barra de fórmula. Neste espaço, você consegue visualizar e editar o conteúdo de qualquer célula selecionada. Agora vamos ao trabalho. Vou começar abrindo o arquivo Vídeo1 Arquivo 1. Para isso, clico em Arquivo e Abrir. Um outro meio é clicar nas teclas Ctrl A. O uso de combinação de teclas para substituir o mouse em alguns comandos é chamado de teclas de atalho, e conheceremos várias delas ao longo da monitoria. Localize onde você gravou os seus arquivos e abra Módulo 1, Arquivo 1. Neste arquivo, temos uma lista de pacientes que foram internados em um hospital. O objetivo deste exercício é calcular qual é a média de faturamento por dia de internação de cada paciente e a porcentagem do faturamento de cada um deles em relação ao total faturado. Mas antes de colocarmos a mão na massa, é importante sempre avaliarmos os dados que temos em mãos. Neste caso, temos o número de registro do paciente, sua idade, o sexo, as datas de internação e alta, o tipo de alta, o número do CID, que é a classificação das doenças do paciente, o número de dias que o paciente ficou internado e o total faturado em cada uma das internações. Reparem que, nas colunas de datas de internação e alta, as datas de internação estão corretas, porém as datas de alta estão em forma de número. Será que houve erro de digitação? Será que o arquivo veio com defeito? A resposta é não para os dois casos. O Excel permite que formatemos nossos dados da maneira que quisermos. Por exemplo, se eu clico em qualquer data da coluna de internação, reparem que no menu superior, o formato da célula, o formato do número, está como data. Mas se eu selecionar uma célula da coluna de alta, reparem que esta mesma formatação é geral, não é data. Para consertarmos as células, basta então trocarmos a formatação deste número, de geral para data abreviada. Veja que a data agora está correta. Para consertarmos as demais células, não precisamos fazer um por um. Podemos selecionar todas as células, clico na primeira delas e desço arrastando o mouse até o final da coluna e troco a formatação de geral para a data abreviada. Agora, por segurança, vou fazer uma cópia dessa planilha e guardar a original, caso precise olhar os dados iniciais novamente. O Excel permite que tenhamos mais de uma planilha por arquivo. Notem que, na parte de baixo do programa, temos uma aba que representa cada planilha. Clique com o botão direito nesta aba e em Mover ou Copiar. Nesta caixa de diálogo, clico em Criar uma cópia e dou OK. Repare que agora eu tenho a Plan 1, que era a nossa planilha original, e a Plan 1 com 2 entre parênteses representando a cópia. Para uma melhor organização, vou trocar o nome das planilhas. Na planilha Plan 1, vou clicar com o botão direito na aba e renomear. Vou trocar para Dados Originais e dou Enter. Na planilha Plan 1, entre parênteses 2, ao invés de clicar com o botão direito, vou clicar 2 vezes sobre o nome da planilha. Desta forma, eu também consigo renomear a planilha e vou chamá-la de Meus Dados. E dou Enter. Neste último exemplo, você viu que há várias maneiras de se fazer a mesma coisa no Excel. Por exemplo,
Para trocar o conteúdo de cada uma das células, existem 3 meios. Um deles é clicar 2 vezes sobre a célula. Vamos, por exemplo, trocar o nome da coluna internação para entrada. Vou clicar 2 vezes na célula. Agora eu tenho o cursor de edição. Vou selecionar todo o nome e trocar para entrada. E dar Enter. Um segundo meio de trocar o conteúdo da célula é clicar na célula e trocar seu conteúdo da barra de fórmulas. Seleciono também e vou trocar este nome de alta para saída. E dou Enter. E um terceiro meio é clicar na célula e apertar a tecla do seu teclado F2. Vou trocar então dias de internação por permanência. E dou Enter. Procure sempre revisar as opções durante os exercícios para se acostumar a cada uma delas. Agora, vamos melhorar a formatação visual da planilha. Em primeiro lugar, vamos clicar na coluna A. Quando eu clico na coluna, eu seleciono todos os dados, todas as células daquela coluna. Vou clicar no A e arrastar o mouse até a coluna I, selecionando todos os dados. Vou clicar em centralizar os dados. Agora, ao invés de selecionar todas as colunas, vou selecionar somente os dados da primeira linha. Clico na célula de registro, A1, e arrasto até a célula I1. Vou clicar em negrito. Vou trocar a cor de fundo das células para azul marinho. E vou trocar a cor da fonte para branco. Por fim, vou selecionar todos os meus dados, clicando na primeira célula e arrastando com o mouse até o meu último dado. Vou clicar em bordas, todas as bordas. Pronto, agora a visualização está bem mais agradável. Agora que os dados estão avaliados e devidamente formatados, vamos ao objetivo de nosso exercício. Calcular a média de faturamento por dia de internação de cada paciente e a porcentagem do faturamento de cada um deles em relação ao total faturado. Vamos ao primeiro item. Para calcular a média de faturamento por dia de internação de cada paciente, temos que dividir o valor faturado pelos dias de permanência. O Excel faz as 4 operações básicas como uma calculadora. E para qualquer cálculo ou fórmula no Excel, começamos com um símbolo igual. Vamos agora na coluna J escrever média por dia. E na primeira célula, começar a nossa fórmula com um símbolo igual. Eu poderia escrever os números para o cálculo, 7.652 dividido por 4, mas o retrabalho seria enorme e a possibilidade de erro alta. O Excel permite então que eu referencie uma célula para usar o seu conteúdo no cálculo. Desta forma, para o nosso caso, o valor que estou procurando é o faturamento do paciente dividido pela permanência. Então, eu quero o conteúdo da célula I1 dividido pelo número de dias que o paciente ficou no hospital, que é o conteúdo da célula H2. Então, nossa fórmula ficou igual a I2 dividido por H2. E dou Enter. Ao invés do resultado da conta, o Excel mostrou vários símbolos de cerquilha, ou jogo da velha. Isso significa que há um número nessa célula, porém não conseguimos visualizar porque o espaço da célula é muito pequeno. Para ajustar então a largura da célula, temos 2 opções. Podemos clicar 2 vezes entre o J e o K para um ajuste automático, ou então clicar e arrastar de um lado para o outro para ajustar a largura da coluna conforme me é mais conveniente. Vou dar 2 cliques para ajustar automaticamente. Então, a média de gasto desse paciente por dia foi de R$ 1.913. Para fazer os cálculos para os outros pacientes, você pode copiar esta fórmula. Clique na primeira célula, coloque o mouse sobre o canto inferior direito da célula e repare que o cursor vira um sinalzinho de mais. Se você clicar e arrastar para baixo, verá que os cálculos corretos foram feitos e que as fórmulas no Excel andam. Por exemplo, nesta primeira célula, vou dar 2 cliques para editá-la e vou verificar que a fórmula é I2, em azulzinho, dividido por H2, em verde. Se eu for para a célula de baixo e der novamente 2 cliques, repare que agora ele está pegando o valor do segundo paciente, I3 dividido por H3,
e assim por diante. Uma outra forma de copiar os demais valores é clicar duas vezes no sinal de mais. Repare que ele completa até o final dos dados com a cópia das fórmulas. A nossa segunda questão é qual é a porcentagem do faturamento de cada um dos pacientes em relação ao total faturado. Para isso, precisamos saber quanto faturamos com todos os pacientes. Vou usar a função soma do Excel. Assim como todo cálculo, a soma de um conjunto ou intervalo de dados começa com igual. Então, vou a uma célula no canto direito da tela, escrever total do faturamento, vou ajustar a largura e na célula abaixo vou começar com o sinal igual e vou escrever a palavra soma. Repare que o Excel já completa para você o nome da função. Se eu der 2 cliques na palavra soma, ele já coloca o nome da função e abre um parênteses. Toda função do Excel possui argumentos, que são informações que temos que passar para obtermos o resultado. No caso da soma, os argumentos são o que queremos somar. E esses argumentos ficam entre os parênteses. Então temos igual, soma, abro parênteses. O que quero somar? Das células I2 e arrasto até a célula I31. Repare na fórmula que temos soma I2, a primeira célula, até 2 pontos, a célula I31. Fecho parênteses e dou Enter. Pronto, o total faturado é de R$ 145.594. Agora, para calcularmos quanto cada paciente representou no faturamento, vamos dividir o valor individual de cada um pelo total faturado. Primeiro vou nomear a coluna com porcentagem do faturamento. Ajusto a largura da célula e nesta primeira linha vou escrever igual o valor faturado por dia dividido pelo total faturado e dou Enter. O Excel fez o cálculo e deixou o valor em decimal. Para ajustar para o formato de porcentagem, vou clicar na célula e clicar no símbolo de porcentagem. O Excel também permite que eu aumente o número de casas decimais ou diminua o número de casas decimais, clicando nesses 2 botões do lado direito. Vamos fazer a cópia da célula, como fizemos no último exercício. Repare que quando eu copiar para as próximas linhas, o Excel dará um erro de divisão por zero. Por que isso aconteceu? Vamos avaliar a primeira fórmula. Esta fórmula indica que eu estou dividindo a célula I2 pelo valor da célula M4. Quando eu copiei a célula para baixo e os valores andaram, o que aconteceu? Ele está dividindo agora o I3, mas desceu também de M4 para M5. Existem alguns casos em que não queremos que isto ocorra. Não queremos que este lado da fórmula ande. Então, temos que travar a fórmula. Primeiro, vamos apagar todas as fórmulas. E na primeira, começarmos de novo. Igual, total do primeiro paciente, dividido pelo faturamento. Mas agora, aperto a tecla F4 do meu teclado. Repare que, junto ao M4, aparecem 2 símbolos de cifrão. O primeiro está indicando que a coluna M está travada. Ou seja, se eu andar horizontalmente pela planilha, a letra M não vai ser modificada. E a mesma coisa para o número 4. Se eu andar verticalmente na minha planilha, a referência da célula M4 ficará fixa. E dou Enter. Agora sim, vou clicar na primeira célula e clicar 2 vezes no cantinho inferior direito para copiar até o último dado. Agora sim, temos a conta certa. Para manter a formatação semelhante às outras colunas, vou selecionar as colunas J e K, clicar em Centralizar e, no total do faturamento, vou clicar nas 2 células, Centralizar, vou colocar negrito e vou clicar na borda superior espessa. Por fim, vou pegar os dados das colunas J e K, selecionando todos os dados, clico novamente em bordas e todas as bordas. Para finalizar, se quisermos saber qual paciente cujo faturamento é mais representativo, devemos ordenar e classificar os dados. Vou clicar em qualquer célula da coluna K, a que quero classificar, e clicar em Classificar e filtrar do maior para o menor.
Então, vemos que o paciente com maior representatividade no faturamento é este primeiro. Podemos também classificar por duas colunas ao mesmo tempo. Eu poderia, por exemplo, classificar por sexo e depois pelos valores absolutos de faturamento das internações, para saber quais as internações de mulheres com quem mais faturei. Para isso, clico em classificar e filtrar, mas agora clico em personalizar classificação. Primeiro escolho sexo, classificar de A para Z, adiciono um novo nível e depois de classificar por sexo, vou classificar pela coluna total, do maior para o menor. E dou OK. Com isso, terminamos nosso módulo 1. Faça os exercícios indicados. Aprender a usar o Excel é questão de muita prática. Até a próxima!